E aí, pessoal, estou vindo aqui naturalmente para rebater ou para questionar ou também para discutir essa saraivada de críticas, de golpes que a diretoria tricolor está recebendo em razão da liberação do Caio Henrique. Muitos naturalmente colorados aí, que são personagens da imprensa atualmente, nós precisamos ir aqui para atacar também. Não dá para... Aquela velha história, falar sozinho não vão mais, isso aí acabou. Isso aí acabou. Sozinho ninguém grita mais. Então, ouvi, quieto, estou entendendo, mas estou vindo aqui para contar a verdade e também para rebater algumas situações, para não deixar passar vazio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas também para contestar. Não deixem de compartilhar esse vídeo, porque a verdade está aqui, a verdade não está na narrativa dos colorados, desses personagens vermelhos que a imprensa está tomada. E as redes sociais também. Vamos lá? Caio Henrique. Como foi contratado o Caio Henrique pelo Grêmio? Caio Henrique, jogador de ponta, contratado para a Europa, fez um grande ano no Fluminense e muitos clubes, inclusive o Internacional do Fabiano Baldasso, tentou, não conseguiu, talvez não sei, não se sabe por quê, mas não conseguiu. Veio para o Grêmio. Quando ele veio para o Grêmio, o que as pessoas falavam? Pô, um jogador de seleção brasileira. Pois é. Naquele momento, custava 500 mil euros o seu empréstimo, 500 mil euros o seu empréstimo, um salário importante, falam em 140 mil euros, importante salário, um salário bom, um salário alto padrão para o futebol brasileiro, e no final desse contrato de um ano de empréstimo, o Grêmio, se conseguisse, se pudesse, contrataria por perto de 11 milhões de euros. Isso era um negócio. Só que, aí chega o jogador, chega para ser titular absoluto, ninguém discute o Caio Henrique, me parece, né? Acho que essa discussão ninguém tem. Surge essa realidade, mas junto disso vem a pandemia. E, curiosamente, o Grêmio não organizou o pagamento para aquele início, o Grêmio organizou o pagamento para o final de março. E em março veio a pandemia. E quando veio a pandemia, naturalmente o Grêmio pegou grande parte de situações que estavam programadas e jogou para o final, porque o faturamento passou a não existir, porque o direito de imagem não chegou. Quando o Grêmio fez isso, se esperava aí 30, 40 dias, só que não aconteceu isso, nós estamos a 90 dias. E quando chega esse processo, naturalmente os clubes responsáveis, que é o caso do Grêmio, olhou e disse assim, eu preciso baixar esse jogo aqui. E aí, naturalmente, o Grêmio pegou alguns contratos, e dentre eles esse contrato do Caio Henrique. E isso foi, quando surgiu essa notícia, o Leonardo Meneghetti, do Grupo Bandeirantes, dos donos da bola, disse claramente, precisa fazer isso, está certo fazer isso. Inclusive, lembrando que o Meneghetti é colorado, mas faz um entendimento não apaixonado, um entendimento correto sobre como que as coisas estão procedendo. Não é o caso de muitos, mas no caso dele foi essa a realidade. Aí o que a gente pode colocar a partir daí? A gente pode colocar claramente que essa realidade mudou. E o Grêmio abriu mão de pagar 500 mil euros, aceitou uma negociação sem problema. É óbvio, gente, que se o Grêmio não quisesse liberar, não teria liberado. Parem de fazer narrativas que não são verdadeiras. Só que 140 mil euros na folha, o euro passando de 6 muitas vezes, e mais 500 mil euros para pagar em época de pandemia, seria insano o Grêmio fazer isso. Seria insano. Quem prega a responsabilidade em clube de futebol não poderia ir para a rede social dizer que é mico o Grêmio liberar o Caio Henrique para voltar para a Europa. Quem prega isso não pode fazer esse tipo de ilação tão somente pelo grenalização, pelo coloradismo, pelo fascínio por criticar alguém. Por favor, não é assim que futebol funciona. Nós temos que ser responsáveis. Eu, por exemplo, ontem, aqui num vídeo aqui mesmo nesse canal, critiquei a possibilidade do Grêmio contratar outro jogador para o lugar do Caio Henrique. Não pode contratar, tenho dito isso. Agora, chamar de mico uma negociação que envolvia o Grêmio... Gastaria, olha, façam um cálculo. São 7 meses a 140 mil euros, é 700 por mês. Vezes 7, vezes 8. Nós estamos falando, por exemplo, de mais 3 milhões.
fez bem o Grêmio, foi inteligente, compreendeu, e mais, o Atlético de Madrid também. Então, não aceitem essa narrativa. Entendam a verdade, entendam a colocação dos fatos dentro da verdade e não aceitem essas provocações baratas do Grenal. Eu poderia vir aqui falar do salário dos jogadores do Inter, muitos deles em dólar, mas não vou fazer isso, porque acho que nesse momento tem que ter responsabilidade com relação às questões envolvendo, sobretudo, as finanças dos clubes de futebol. E o Grêmio foi responsável, sim. Espero que o Grêmio não contrate ninguém para o lugar dele para seguir sendo muito responsável com as suas finanças. Tenho dito isso. O Grêmio foi responsável, sim. Não entrem na narrativa de mico. Mico é contratar e depois não pagar. Mico é o que está fazendo o Cruzeiro. Mico é o que fez o Internacional em 2016. Mico é o que está fazendo o Atlético Mineiro. Isso é mico. Contratar, dizer que tem um timão e não pagar. O Grêmio foi responsável, é diferente. Responsável, correto, a nova realidade indica isso. Então, essa é uma questão, eu precisava vir aqui, não gosto de fazer esse tipo de comentário sempre para atacar alguém, mas parem com essa linha de achar que é um mico, porque não é. Gremistas das redes sociais, colorados das redes sociais, responsáveis, entendem o que eu estou falando. Os que gostam de virar personagem, aí podem fazer a narrativa que quiserem fazer. Vão falar para o espelho e para as paredes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Estou meio indignado, né? Sábado de manhã, mas é o melhor da tarde.